A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Conclusão do capítulo 1, do versículo 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, caríssimos ouvintes da 91.9, nós estamos lendo São Marcos, estamos concluindo o primeiro capítulo, e a pergunta é: quem é Jesus? E você vai conhecendo Jesus pelos ensinamentos dele, pela vida dele e pelos milagres. São documentos muito especiais para que nós possamos saber que Jesus tem poder, é o Filho de Deus. E nós vimos aqui, além daquela cura do endemoniado, que foi a primeira no Evangelho de Marcos, nós tivemos a cura da sogra de Pedro e agora de um leproso. A lepra era para os judeus, uma impureza, era contagiante, e por isso que a pessoa não podia conviver na sociedade. É tanto que no capítulo 13 de 1 Coríntios, aliás, no capítulo 13 de Levítico, nós encontramos lá dizendo assim: "Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, cobrindo o bigode e gritando: 'Impuro, impuro!' Ficará impuro todos os dias enquanto estiver nele a doença. É impuro, viverá separado e habitará fora do acampamento." Veja que é uma lei de castigo mesmo, de exclusão. E Jesus vai chegar junto desse leproso, vai estender a mão, vai tocar nele e diz: "Eu quero, fica curado." E porque Jesus se enche de compaixão por essas pessoas, ele é cheio de misericórdia para com elas. E Jesus, com essa sua capacidade de falar, de ter compaixão, ele sofre com quem sofre, toma parte no seu sofrimento. Ele nos compreende e sabe da nossa fraqueza, porque ele é um dos nossos. Eu acho que aqui fica muito claro porque é que Deus veio nascer como um de nós, porque ele quer compreender, a nossa fraqueza, quer compartilhar. Ele é um de nós, então ele
tocar no leproso significa você ficar impuro, conforme a maneira de entender o judaísmo, a lei judaica. Mas Jesus vai dizer o contrário. O puro purifica o impuro. Olha que lição a gente aprende hoje. Se você tocar, você fica impuro. Mas Jesus não é puro, então vai tocar para aquele impuro ficar puro. A gente nunca entende assim. E não o impuro contagia o puro. Isso aí é uma coisa que é da sociedade. Por isso que a gente encontra aqui no comentário, né, da Bíblia Pastoral, a gente encontra aqui uma explicação exegética dizendo assim: não basta dizer que o leproso está purificado. Será preciso desafiar o sistema político e religioso que mantém tanta gente no abandono e no desprezo. Jesus fica irado, não é? A gente vê isso no versículo 41, é próprio de Marcos isso. E por isso que ao desafiar o sistema político e religioso, o próprio Jesus será visto como impuro e terá de ficar fora da cidade. Mas a gente viu que os marginalizados, os excluídos, continuam a procurá-lo. Não tem nenhuma diferença dos nossos dias, o que a gente acabou de ouvir aqui. Nós temos que tomar parte no sofrimento. Não basta simplesmente arranjar um medicamento, uma consulta, levar para um tratamento. É preciso que nós tenhamos a coragem de mudar os sistemas que são excludentes, atendem uns, outros não, rejeitam. As pessoas têm que ficar fora. Só porque Jesus tocou naquele homem que era considerado impuro, ele teve que ficar fora. Ele está aqui no Evangelho indignado com a sociedade que, além de não curar, os mantém afastados do convívio social e também do culto religioso. É uma mentalidade da época para o leproso, que era considerado impuro, excluído do reino de Deus, e Jesus, ao invés, tem vontade. Jesus disse: eu quero, e restitui-lhe a saúde, fica purificado. Olha que coisa, o que precisa muito é a gente ter essa vontade, a vontade política. Eu quero, você vai ficar curado, você vai encontrar um lugar, não vai faltar atendimento. Nós temos que nos debruçar sobre esse Evangelho mais vezes e entender por que é que Jesus age desta maneira. Ele é Deus, mas também é homem. E aqui a gente reza dizendo: Senhor Jesus, bendito és tu que, ao curares com simples toque um leproso, realizas em favor dele grandiosa mudança, devolvendo-o ao convívio social e à participação do culto na casa de oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 1, do versículo 40 a 45. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.